Há uma história no Antigo Testamento que, para ser sincero, é uma das mais perturbadoras de toda a Bíblia. Esta história, localizada nos capítulos 19 e 21 do livro dos Juízes, é frequentemente ignorada ou mal compreendida por muitas pessoas. Embora o capítulo 19 possa parecer familiar, os capítulos seguintes revelam uma história perturbadora, cheia de lições profundas. Antes de começarmos, quero esclarecer que este vídeo não é adequado para todos os públicos. O conteúdo pode ser chocante e, para alguns, pode até trazer de volta memórias ou traumas do passado. Por favor, proceda com cautela. A história começa em Juízes 19:1, numa época em que Israel não tinha rei e todos faziam o que lhes parecia bom. Um levita que vivia nas remotas montanhas de Efraim leva uma mulher de Belém, em Judá, para ser sua concubina. Este homem do norte de Israel traz esta mulher para casa, o que na época poderia significar que ela era uma esposa ou companheira secundária. Porém, o relacionamento rapidamente encontrou problemas. A mulher foi infiel e voltou para a casa do pai em Belém, onde permaneceu vários meses. Sentindo um vazio, o levita finalmente decide ir procurá-la, viajando para o sul de Efraim para trazê-la de volta. Chegando na casa do pai, é recebido calorosamente. O pai insiste que ele fique alguns dias. Apesar das repetidas tentativas do levita de partir com sua concubina, o pai o convence a cada vez a ficar mais uma noite. Esse padrão de hospitalidade se repete por vários dias, até que o levita finalmente decide que deve partir, insistindo gentilmente que não pode esperar mais. É aqui que começa a parte trágica da história. O levita, seu servo e sua concubina iniciam a viagem de volta a Efraim. À medida que o dia passa, eles se aproximam de Jebus, hoje Jerusalém. O servo sugere passar a noite ali, mas o levita recusa, dizendo que eles não deveriam ficar em uma cidade que não fizesse parte de Israel. Em vez disso, ele decide continuar até Gibeá, na tribo de Benjamim, na esperança de encontrar refúgio numa cidade israelita. Ao chegarem a Gibeá, descobrem que não são bem-vindos. Ninguém lhes oferece abrigo, o que contrasta fortemente com a hospitalidade habitual da cultura israelita. Finalmente, um velho os vê e, vendo sua angústia, os convida para sua casa, dizendo-lhes que podem descansar em segurança sob seu teto. Agradecido, o levita garante ao seu anfitrião que eles têm tudo o que precisam, pedindo apenas um lugar para dormir. Durante a noite, ocorre um acontecimento chocante. Homens maliciosos da cidade cercam a casa e exigem que o levita lhes seja entregue com a intenção de atacá-lo. Horrorizado com as suas intenções, o anfitrião implora-lhes que não cometam tal atrocidade, oferecendo em vez disso a sua própria filha virgem e a concubina do levita. Ele implora que não prejudiquem o seu hóspede, refletindo as normas culturais da época que priorizavam a proteção dos hóspedes acima de tudo. Apesar de seus apelos, os homens se recusam a ouvir. Desesperado, o levita acaba entregando sua concubina à multidão. Ela suporta abusos inimagináveis a noite toda. Ao amanhecer, ela é solta e desaba na porta de casa enquanto o sol nasce. Esta história ilustra o lado mais sombrio da humanidade e levanta questões sobre justiça, moralidade e questões sociais da época. A tragédia não termina aí, pois as consequências deste ato horrível levaram a um grande conflito em Israel, desencadeando uma cadeia de violência e vingança. Se esta história ressoa em você, compartilhe suas ideias nos comentários. Que lições você acha que esta história pode nos ensinar sobre moralidade e justiça? Pela manhã, o levita sai para continuar a viagem. Ele encontra sua concubina desmaiada perto da porta, com as mãos estendidas em direção à soleira. Friamente, ele ordena que ela se levante e vá embora, mas ela permanece em silêncio. Morreu devido aos abusos que sofreu.
Em uma reviravolta arrepiante, ele coloca o corpo dela em seu burro e a leva para casa. O que se segue é ainda mais chocante. Chegando em casa, ele pega uma faca, corta o corpo de sua concubina em 12 pedaços e envia cada pedaço para uma das 12 tribos de Israel, acompanhado de uma carta descrevendo as atrocidades cometidas, especificamente pela tribo de Benjamim. Este gesto macabro choca profundamente todo Israel. Tal horror não era visto desde que o povo deixou o Egito. A nação está horrorizada e forçada a enfrentar os horrores dentro da sua própria comunidade. No entanto, a história não termina aí. Os capítulos 20 e 21 do livro dos Juízes nos levam a uma exploração moral ainda mais sombria. A primeira lição que aprendemos desta história diz respeito ao impacto devastador da falta de responsabilização. Juízes 19:1 nos diz: naquela época, não havia rei em Israel. Sem autoridade para orientar ou responsabilizar as pessoas, muitas vezes as pessoas se desviam, tomando decisões éticas questionáveis sem qualquer supervisão. A segunda lição gira em torno do valor sagrado da dignidade humana. Nesta história, vemos um homem oferecendo sua filha e concubina para proteger um convidado do sexo masculino, revelando um perturbador desrespeito pelo valor dessas mulheres. Esta história destaca uma mentalidade desumanizadora que reduz essas mulheres a objetos. Hoje é essencial reconhecer o valor inerente a cada indivíduo e resistir a qualquer forma de objetificação ou desumanização. Imagine-se, nos momentos de tentação, víssemos cada pessoa como um ser feito à imagem de Deus, ou mesmo como alguém próximo de nós. Poderia transformar as nossas perspectivas e encorajar o respeito mútuo. Finalmente, esta história nos lembra o quão longe podemos cair quando nos afastamos de Deus. A decadência moral descrita no livro dos Juízes é consequência de um povo que gradualmente se afastou da orientação divina. Capítulo após capítulo, Israel mergulha no caos, cometendo atos de violência inimagináveis. Da mesma forma, também somos vulneráveis a tomar decisões erradas quando nos desconectamos da nossa base espiritual. Ações que antes eram impensáveis tornam-se mais aceitáveis à medida que nos afastamos de Deus. Esta história é uma advertência comovente. Permanecer perto de Deus é essencial para manter uma bússola moral. A tragédia continua no capítulo 20, quando as outras 11 tribos de Israel se unem contra a tribo de Benjamim por justiça. Este conflito, nascido da ausência de responsabilização, resulta numa devastação ainda maior. Uma guerra sangrenta irrompe, deixando apenas 600 homens sobreviventes da tribo de Benjamim. Isto levanta um novo problema. Como podemos garantir a sobrevivência desta tribo com tão poucos homens e nenhuma mulher para perpetuar a sua linhagem? Para resolver este dilema, os israelitas decidem atacar a cidade de Jabes-Gileade, matando os homens e capturando 400 mulheres solteiras para darem como esposas aos sobreviventes de Benjamim. Mas isso não basta. 200 homens permanecem sem esposa. Para contornar o juramento que fizeram de não dar as suas próprias filhas aos benjamitas, os israelitas puseram em prática um plano. Durante um festival, quando as jovens saem para dançar, os homens de Benjamim podem capturá-las como esposas. Embora esta solução pareça absurda e perturbadora, ela realça o impacto das más decisões que levam a novos compromissos morais. Este ciclo de violência, objetificação e desespero mostra as consequências a longo prazo das nossas ações. Famílias foram destruídas, comunidades dizimadas e a unidade de Israel foi seriamente comprometida. Uma mensagem de misericórdia e responsabilidade. Livro dos Juízes termina com esta declaração comovente:
Naqueles dias não havia rei em Israel. Todos fizeram o que lhes parecia certo. Este versículo resume o caos moral e a falta de unidade entre os israelitas. No entanto, no meio deste caos, vemos a misericórdia de Deus, que permite a reconstrução da tribo de Benjamim. Lembra-nos que, apesar dos nossos erros, há sempre uma oportunidade de redenção. Se esta história tocou ou ressoou em você, compartilhe sua opinião nos comentários. Que lições você acha que podemos aprender com esta história sobre justiça, moralidade e compaixão? Esta história perturbadora do livro dos Juízes desafia-nos a pensar profundamente sobre as consequências das nossas escolhas, a importância da dignidade humana e a necessidade de uma forte ligação espiritual. Lembra-nos que mesmo nos tempos mais sombrios da humanidade, podem ser aprendidas lições poderosas para guiar as nossas vidas em direção a uma maior justiça, compaixão e responsabilidade. Se esta exploração tocou ou desafiou você, inscreva-se neste canal para descobrir outras histórias bíblicas que iluminam os desafios e as verdades atemporais da vida. Não esqueça de deixar sua opinião nos comentários. Quais lições você tirou dessa história? Juntos, vamos aprofundar estes ensinamentos para enriquecer a nossa compreensão espiritual.